Silva, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, às 19 horas do dia 4 de junho de 2018, estando presentes o empresário Herbert Rocha, representando a Benil Locações e Terraplanagem, o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Cleia Maria da Silva, Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Itagina Ribeiro Vilas Boas, Jonas Ferreira Lemos, José Adolar Ferreira, Luciana Haroldo Ribeiro Alves, Maicon Donizete dos Santos Xavier. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a análise do projeto de lei 013 de 2018, que autoriza o município a celebrar termo de contribuição com a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, AMPLA, e da outras providências. Houve divergência de opiniões dos vereadores com relação ao custo-benefício e a real viabilidade do convênio com a AMPLA. O empresário Herbert Rocha falou sobre os preços dos serviços praticados pela Benil. Ficou acordado em agendar com o prefeito uma reunião na Câmara Municipal às 16 horas do dia 7 de junho de 2018 para tratar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas apresentadas pelos vereadores, ficando definido que o projeto seria novamente retirado de pauta. Seguidamente, passou-se a análise do projeto de lei complementar 001 de 2018, que institui o Plano Diretor Participativo como instrumento básico de planejamento do município, cria o Conselho de Planejamento e o Conselho de Governo da cidade e dá outras providências. O assessor jurídico falou sobre a reunião feita pela Comissão Especial e o memorando apresentado recomendando a devolução do projeto ao Poder Executivo, visto que o mesmo não está apto para votação, contendo um texto confuso, considerado ainda que não foi observado o Estatuto da Cidade. Na oportunidade, a senhora Elke Aparecida Gonçalves, presidente da ROUP, Associação Protetora dos Animais, fez uso da palavra para relatar as dificuldades pelas quais passa o canil, seja por falta de estrutura física ou recursos financeiros. Em seus comentários, destacou seu trabalho incansável para manter o canil funcionando, mas externou seu descontentamento pela falta de apoio do Poder Executivo. Inclusive, mencionou dispositivos legais que se o município criasse, iria beneficiar muito o trabalho da associação. A vereadora Cleia falou da sua visita ao canil, onde constatou a existência dos problemas citados. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 4 de junho de 2018. Ato em votação. Ato aprovado por todos. Senhores vereadores, passaremos à análise do projeto de lei 03/2018, que autoriza o município a celebrar termo de contribuição com a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, AMPLA, e da outras providências. Passo a palavra aos vereadores. Boa noite a todos. A questão é a seguinte, duas questões, né? Primeira é o fato de que o convênio, aqui o nosso próprio assessor jurídico, doutor Leonardo, disse que não tem nada a ver a AMPLA com Simpla. E até onde a gente está vendo aqui, pelas informações que foram apresentadas, esse convênio com a AMPLA não é do interesse do município, porque por esse gasto anual de R$60 mil não tem nenhum benefício ou vantagem, além do fato único e exclusivo de estar filiado à AMPLA. E isso, por si só, não é suficiente para o município gastar R$60 mil por ano, no meu ponto de vista. Agora estão falando aí que pode ter prejuízo com relação ao aumento de valor com a Simpla. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Simpla é uma coisa, a AMPLA é outra. O que está no preto, no branco, tem que ser cumprido. Se a Simpla deixar de cumprir o contrato que foi estabelecido com a prefeitura, o que vai acontecer é a rescisão do contrato, motivada, né, dependendo, se for gerar algum prejuízo para a cidade, a gente pode até cobrar perdas e danos, e aí, a partir daí, a prefeitura faz a contratação de uma empresa privada para prestar o serviço, que por sinal tem sido mal prestado, né? Temos tido muita reclamação, muita demora para arrumar essas lâmpadas, e eu não vou fechar os olhos dessa situação não. Na condição de representante do povo, eu tenho que dizer que isso não é bom para o município, e vou pedir para os vereadores aí analisar essa questão com muita atenção, porque nós não podemos votar com as informações que nós temos aqui, né? Foi disponibilizada a oportunidade do prefeito enviar as informações, foi marcada uma reunião que não aconteceu, né? Estive aqui também, alguns vereadores também estiveram, e
ao meu ver, até o presente momento, nós só temos motivos para rejeitar esse projeto, né? Não me foi apresentado nenhum argumento aí que seja válido para estar apresentando, não. Essa questão de aumento, mais uma vez, eu quero reiterar, essa questão de aumento de valor, isso é mentira, isso não tem substrato jurídico nenhum. Nosso assessor jurídico já reiterou isso, então eu quero, esse tipo de coisa não pode ocorrer. Até queria passar a palavra para ele fazer a distinção, né, entre amplo e simples e dizer para a gente se de fato existe algum prejuízo se o projeto for rejeitado. Já tinha sido explicado que a Ampla, ela é uma associação de municípios. Ela tem as características de uma entidade privada, apesar dela ser formada por municípios, né, ela é uma associação civil. O Simpla, ele é um consórcio intermunicipal. Qual que é a principal diferença? Um consórcio municipal são apenas entes da federação, é Estado, União e município. Então, a Ampla não faz parte da Simpla. Juridicamente, isso não é possível. E, pelo que foi apresentado, pelas informações que foram prestadas também, e pelo que tem na legislação sobre o assunto, eu não vejo fundamento para ter essa diferenciação, não. Né? O preço, o que vai estar sendo cobrado, é o que está estipulado no contrato que o município tem com a Simpla. Né? Se tem alguma cláusula nesse sentido, né, não foi informado nem nada, eu acho a legalidade disso, se isso existir, né, duvidosa. Eu lembro também que a Simpla, mesmo ela sendo um consórcio intermunicipal, que pode ter sido constituído como empresa privada ou não, mas ela tem que obedecer às mesmas normas da administração pública. Então, eu também acho meio complicado ela prestar um tratamento diferenciado para o município, por ele estar ou não vinculado a uma determinada entidade, uma associação. Doutor, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos ouvintes da Expresso FM. Doutor, esse caso é bem completo, porque é o seguinte, para a gente, nessa noite, não votar a favor da Simpla, eu acho que a gente, os senhores vereadores, legislando, eu acho que já tinha que estar com outra firma na mão. Porque se nós votar contra, a demora para arrumar os portos da cidade de Campos Altos já é demorado. Até conseguir outra firma, outra empresa, para dar manutenção da cidade de Campos Altos, vai ser uma burocracia muito grande. E nós, senhores vereadores, vai pagar o preço. Porque a população já cobra de nós. Então, se nós votar contra, vai ser pior ainda. Eu concordo com o vereador Federico, porque 60 mil é muito dinheiro no ano. Mas eu acho que depende da gente. Igual eu volto a falar a palavra do Luciano, nós votar um projeto de 72 horas, obrigatório vir arrumar a lâmpada. O máximo 72 horas. Eu concordo, sim, com a palavra do Luciano. Agora, se a gente votar contra, eu acho que nós vamos pagar o preço. Não só nós, mas sim a cidade. Vereador, entendo o seu ponto de vista, mas a gente tem que fazer essa diferenciação. O convênio com a Simpla está vigente, nós votamos a favor, o serviço está sendo prestado, e votar contra o projeto da Ampla nada tem a ver com a Simpla. Vai continuar sendo prestado. É igual a gente está falando. Se a gente for ficar na mão de empresa, assim, de convênio, que seja, pessoa jurídica que for, a gente está perdido. E eu até quero fazer uma sugestão. Esses 60 mil reais que vão ser economizados, vão destinar lá para a Santa Casa de Misericórdia, que a gente está precisando mais. A gente tem que cortar esses gastos aqui inúteis, a gente fazer uma gestão bem feita. Ô, vereador, eu concordo com você, mas não tem como cortar esses 60 mil. Ou a Ampla ou a Simpla fazer 60 mil, vai ter de passar por outra empresa. A questão, o gasto, todo jeito vai ter. A questão sobre a Ampla, que nós estamos discutindo aqui nessa noite, eu concordo com você. Eu concordo. Porque, às vezes, tem muito empresário na cidade de Campos Altos, tem máquina, fica mais fácil desde a manutenção na zona rural, fica bem mais fácil. Só que a minha visão hoje é o seguinte,
levar para votação. O vereador, assim, só discordando, porque a gente não, esses 60 mil economizados, eles não vão ser gastos. Simpla é uma coisa, ampla é outra. A Simpla, eles vêm aqui, fazem os concertos, a gente paga, fora esses 60 mil reais. Esses 60 mil reais aqui é só para estar filiado. Se a gente deixar de pagar ele aqui, vão ser 60 mil reais a mais por ano. E aí a gente pode destinar para uma entidade, por exemplo, se for o caso, ou do jeito que o prefeito preferir. Entendeu? Agora eu quero lembrar vocês também, tem um monte de questão pendente aqui, a gente não pode estar aprovando as coisas sem ter muito fundamento. Por exemplo, ninguém fala mais, mas eu quero cobrar, porque é minha obrigação. A questão do orçamento impositivo. Foi dito que estaria sendo feita a cotação, que seria feita a licitação, o ano está acabando, né? E, infelizmente, cadê o resultado? Não tem. Então, assim, é lógico que Câmara e Prefeitura tem que caminhar junto, tem que ter uma política de boa vizinhança, mas, no meu ponto de vista, só a gente que está tentando fazer. Né? O que a gente pede, às vezes, não está sendo atendido. E o que ele pede, a Prefeitura pede, muitas vezes a gente atende aqui, mesmo sem saber nem direito o que está votando. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais independência, mais autonomia e mais segurança das coisas que a gente faz. Sabe? É outro assunto, depois a gente tem que discutir. Dinheiro foi devolvido aí no final do ano passado, os 500 mil reais. Né? Não vejo como a gente tenha sido... como a cidade tenha sido beneficiada em razão dessa devolução, e a ideia era que o orçamento impositivo fizesse essa compensação. Né? Isso é política de boa vizinhança. Isso é dar e receber, né? Porque legislativo e executivo tem que ser uma via de mão dupla. Um vai e o outro vem. Agora só a gente levar é complicado. A gente fica numa situação muito difícil, porque não quer criar caso também à toa, porque a gente entende que união é importante para a cidade avançar. Agora, esse tipo de projeto aqui, sinceramente, do meu ponto de vista, também não quero forçar ninguém a votar contra, não, mas não vejo benefício nenhum para a cidade, não, viu, vereador? Sobre a ampla, eu também concordo com você. Sobre a ampla. Agora, a Simpla, igual nós já votou, eu acho que ela tem de continuar dando manutenção na cidade de Campos Altos. Né? Agora, a ampla também, eu tenho essa visão também. Eu acho que não convém, não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Eu queria falar também. Vai ter que chamar ele aqui para ver o benefício que ele quer na ampla. Ô, vereador, o projeto hoje vai entrar em pauta, vai ser votado. Vai ser hoje? Vai ser hoje, vai entrar em pauta, vai ser votado. É porque, que nem o Frederico falou, a gente está votando sem saber. O doutor Leonardo já explicou tudo. É 60 mil. Que podia, né, podia estar, que nem o Frederico falou, pro hospital, tem outras entidades, tem várias coisas que podemos fazer, que nem o orçamento positivo do micro-ônibus. Não foi no começo do ano, foi no final que nós decidimos, né? E está até hoje. E tem outras demandas, né? Parece que tem também uma ambulância do deputado Marcelo, que tem que fazer uma cotação, até agora não foi feito. Também tem que ter uma troca. Tem que ver... Vamos... Porque a gente fala sempre em política de boa vizinhança. Tá difícil, né? Sempre em serviço, em caminhar junto. Pois é, mas aí a gente está só levando, tá. Infelizmente. E todo projeto que manda aqui, nós sempre... Não é bem falado, sempre mal falado. Teve da escola lá, a contratação, teve das estradas, que deu polêmica, que não precisava, né, doutor? Tá deixando nós também... em mau lençóis. Falta de oportunizar, oportunidade, vamos dizer assim, de conversar, não faltou não, porque nós tiramos projeto de pauta, mandamos ofício, fala pra gente o que é o benefício. Agora vamos marcar uma reunião. Pô, todas as oportunidades, né, para ter um diálogo, para ter uma coisa bacana, mas infelizmente não foi enviado. Agora fica a critério de cada um votar a favor ou contra aí. Palavra do vereador Luciano Haroldo. Boa noite, Verinho. Boa noite, colegas. Boa noite, internauta. Deixa eu pôr a par aqui o que eu corri atrás da semana. A Tagina não escutou a conversa. É o seguinte. São dois convênios diferentes. A Simpla, que é dada a manutenção da iluminação pública da cidade, e a Ampla, que um dos benefícios seria
o valor menor no maquinário. Só que a gente já discutiu bastante aqui, tem que pagar estadia, pagar diesel. Só que é o seguinte, foi fechado o acordo da Simpla com o valor de R$ 5,00 por ponto de iluminação pública. Eu liguei em 2 empresas essa semana. Liguei numa empresa que dá manutenção, empresas privadas, que dá a manutenção lá em Sacramento, e a outra que dá manutenção na nossa cidade vizinha aqui de São Gotardo. Essa de São Gotardo dá também em Tiros, Matutina e Guarda dos Ferreiros. Segundo o dono da firma lá em São Gotardo, é cobrado lá em São Gotardo o valor de R$ 7,50, R$ 2,50 a mais. Aqui em Campos Altos é cobrado R$ 5,00 por se tratar de um consórcio que eu não tenho, eu ainda não tive, peço desculpa que eu não li a fundo o contrato com a Simpla, que eu fico batendo no martelo aqui que deveria ter um prazo de regularização da lâmpada, assim como era antigamente para a CEMIG, que são 72 horas úteis, e que é constado em contrato lá em São Gotardo. O Wendel, que é o dono da empresa lá de São Gotardo, tem interesse em vir para Campos Altos, e esse contrato dele reza essa cláusula, 72 horas a partir da reclamação da lâmpada. Agora, ele me disse que R$ 5,00, mesmo ele morando aqui em Campos Altos, ele estaria pagando para trabalhar. Agora, este valor de R$ 5,00, isso eu queria, por isso eu rezei para a gente ter uma reunião com o Paulo, com o representante dele. Eu tive aqui o Frederico, o Verinho, o Lãozinho. Eu queria muito, porque eu acho que o interesse nosso e do prefeito é o bem-estar da cidade. Eu tenho certeza que ele mandou esse projeto aqui, que ele pensa que seria o melhor, só que talvez ele não conseguiu ver esses outros leques de oportunidade. Agora, o meu receio, por a Simpla estar cobrando apenas R$ 5,00 por ponto, seria porque talvez teria algum repasse da Ampla para esse valor ser menor. Eu não tenho essa informação. Eu não sei se no contrato da Simpla tem que a Ampla passe um repasse para esse valor ser tão baixo. Aqui, a média de Campos Altos aqui, ponto de iluminação, é por alto de 2.000 pontos. Então, se a gente cancelar, por exemplo, esse projeto, esse convênio com a Simpla e passar para 750, são 250 a mais. Vezes 2.000, e por ano vai dar os 60.000, que é aproximadamente o convênio com a Ampla. Então, assim, é complicado, já foi tirado de pauta uma vez, mas assim, eu acho que é difícil tirar hoje novamente, mas eu queria muito uma reunião com o Paulo, ou com o representante do Paulo, para a gente mostrar os pós e os contras. Talvez, o que poderia fazer? Em vez do contrato ser de 1 ano, esse convênio com a Ampla, diminuir o contrato apenas para 6 meses, que nesse período a gente poderia ir lá visitar essa empresa de São Gotardo, conversar com o Herbert, conversar com o Zé Elias, ver esse ponto, porque o meu receio é o seguinte: no consórcio da Simpla, não rezar esse item de regularização de lâmpada. E esse valor apenas de R$ 5,00, que já está deficitário a manutenção na cidade, se esse valor permanecer por 5, sem a injeção da Ampla na Simpla, eu tenho medo deles começarem a vir cá apenas uma vez por mês, uma a cada 2 meses, começar a vir devagar. A gente não sei se a gente vai ter munição suficiente para cobrar se não encontrar nesse contrato. Então, assim, a gente está entre a cruz e a espada. Por isso, eu queria muito a reunião com o Paulo. Não sei se a presidenta vai querer tirar esse projeto de pauta de novo, explicar isso para o Paulo. Na minha singela opinião, eu acho que teria que ter uma conversa com o Paulo, que eu acho que é o interesse dos dois, e, no mínimo, passar esse convênio para 6 meses só, e eu acho que no final do ano, em janeiro, a gente já tentaria contratar uma empresa privada para dar manutenção de Campos Altos, já rezava no contrato esse prazo de regularização, e a gente tentaria fazer o convênio com as máquinas, com o Herbert, ou com o Zé Elias, ou com o Arnaldo. É assim, minha opinião. Aí eu deixo a critério de vocês. Só quero reiterar, o vereador Luciano, né, que esse convênio com a Simpla está igual o Tiririca, pior que está, não fica. Então, não tem perigo de eles fazer corpo mole, não, porque se eles descumprirem um contrato, aí a prefeitura tem todas as ferramentas para, eu falo assim, descumprir o contrato no sentido de querer aumentar o preço, ou não querer vir. Claro, tem que ter, ué. Não pode ficar sem não, senão você faz o contrato, aí daqui 5 anos eu vou lá consertar. Tem que ter um prazo, não pode ficar sem.
Então, quer dizer, se eles cumprirem esse contrato, aí eles vão arcar com as consequências jurídicas depois, né? Isso aí, com certeza, o corpo jurídico da prefeitura lá deve ter as ferramentas para fazer acontecer. Agora, se não tiver, o doutor Leonardo está à disposição aqui para sugerir medidas lá. A cidade não vai ficar no prejuízo. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse serviço já não está bom. E é um serviço caro. E tem que ser mais bem pensado. A prefeitura deveria, eu acredito que, através da própria prefeitura, às vezes compra uma máquina adequada, faz um treinamento nos funcionários, está faltando um pouquinho de esforço, boa vontade, sabe? A gente vota esse punhado de convênio, filiação, associação, não sei o quê, vai botar no papel quanto que a gente gasta por mês com isso. É um absurdo, é muito dinheiro. Então, eu quero deixar mais uma vez a sugestão aqui para a gente tirar esse convênio com a Ampla, que não traz nenhum benefício para a cidade, mais do que comprovado, e destinar esse recurso na forma de indicação lá para Santa Casa, ou para outra entidade que precise, já que já está querendo dar dinheiro lá para a Ampla, que dê para atender nosso povo aqui, né? Meu ponto de vista, e é isso aí. O referido projeto vai entrar em pauta e está apto à votação. Caso algum vereador queira reprovar ou votar a favor, que sinta à vontade. Senhores vereadores, passaremos a análise dos requerimentos 48 e 49/2018. Passo a palavra ao autor do requerimento, vereador Luciano Haroldo Ribeiro. Boa noite novamente, presidente. Eu acho que já é de conhecimento de todos e eu fiz esse requerimento, mas eu acredito que seja em nome de todos os vereadores. A gente pegar informações com o prefeito Paulo, se tem a possibilidade de ceder um imóvel, o lote, ali do lado da igreja, no bairro Juca Franco, para o clube de melhor idade. Vou só ler a parte que interessa aqui. Solicitar ao prefeito municipal, com advertência no artigo 73, 4º da Lei Orgânica, que seja informado a essa Casa Legislativa se o Executivo Municipal pretende destinar algum imóvel de propriedade do município para a construção da sede Associação Clube da Melhor Idade, Vida Nova. Se caso afirmativo, quando esse projeto será encaminhado ao Legislativo Municipal. E como sugestão, como eu já disse, seria aquele lote da prefeitura ao lado da Igrejinha Sagrada Família, lá no bairro Juca Franco, que é um bairro mais afastado e é uma casa de shows, não vai atrapalhar os vizinhos. E eu acho que é mais que merecido o pessoal da terceira idade, que eles estão sem local para fazer a atividade deles. Vou só parabenizar você pelo requerimento, dizer que no ano passado, eu acho que em outubro ou novembro, eu também encaminhei um requerimento, não sei se foi indicação, um requerimento, e recebi resposta. Disseram que estavam analisando lá, procurando a matrícula do imóvel, mas não chegou nada de concreto desde então, não. É o mesmo imóvel, é lá perto na Avenida Vereador João Alegre, lá embaixo. Requerimento 49/2018. Solicito à vereadora Cleia que proceda a leitura do referido requerimento. Boa noite a todos. Senhor vice-presidente, a vereadora Cleia Maria da Silva vem, através deste, solicitar que seja submetido à deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, 20 do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal, com as advertências do artigo 73 da Lei Orgânica, seja informada a essa Casa Legislativa se o Executivo Municipal está cumprindo a determinação constante na Lei 536/2013, de divulgar a lista de medicamentos disponível para a população. Em caso negativo, justificar os motivos pelos quais a referida lei não está sendo atendida. Sem mais, vereadora Cleia, deixa eu falar para vocês, colegas, é o seguinte, porque a maioria das vezes as pessoas que precisam e necessitam da farmácia básica, desloca, às vezes, de muito longe, e chegando lá na farmácia básica, nunca encontra a medicação necessária. Às vezes, por falta de estar cumprindo com essa lei. Então, eu acho que a partir do momento que ela for cumprida,
vai pelo menos amenizar a situação da população, que muitas das vezes trabalham a semana toda, né? E a gente chega, eu não sei aonde fica destacado as medicações. E se até então eu não sei, eu acho que é um direito da população, ainda mais se existe uma lei. Então, o requerimento é sobre as medicações. A palavra, vereador Frederico. Vereadores, alguém está sabendo sobre a situação das creches? Como é que vai ficar esse ano? Se vai fechar em julho? Se vai funcionar? Como é que vai funcionar? Se alguém está sabendo? Porque Vai funcionar, né? Normal. Porque os contratos me parece que foram renovados até dia 15 de julho. Né? Não, me parece que não. Viu? Então, segundo informações da secretária de Educação, que vai funcionar normalmente, as creches. Até então, os funcionários, alguns já foram demitidos, né? E perguntando, porque eu acho que vai ser fatalidade novamente, porque igual eu estou te falando, igual eu falei na reunião passada, muitas das vezes a gente se depara com uns casos que não tem explicação. São 2 poderes municipais, que eu não posso nem ficar falando muito, mas só um que está mandando. Eu acho que está na hora da gente ter voz ativa também, viu, vereador? Concordo. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.